Melhorou? Melhorou, né? Acho que ficou bom assim. Hoje quem vai falar com a gente, quem vai fazer a palestra é o Simão Paulo. O tema é Carregar a sua cruz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A gente vai iniciar a leitura de preparo do livro Pão Nosso, Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e na 108, o título é Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam a examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos concedam ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. A gente vai fazer agora uma prece. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos nessa casa de Bezerra, essa casa que nos acolhe e nos recebe com tanto amor. Pedimos, Mestre, que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas para o que a gente vai aprender na palestra de hoje. Pedimos que o nosso irmão Paulo seja guiado e orientado pela equipe dessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Se você quiser. Bom, gente, boa tarde a todos. Boa Muita tarde. alegria que nós estamos aqui com esse novo costume, né, de vir aos sábados assistir palestra com as igrejas. Em tempos passados e outras vezes a gente jamais estaria fazendo isso aqui. Né? Mas eu acho que a gente está andando, estamos progredindo e o melhor, eu acho e espero, né, que nós não estejamos
estejamos vindo aqui por obrigação. Né? A gente está vindo porque sabe o valor. E para quem não sabe o valor, queria só dar uma parada, que eu também não manjo de valor, assim, porque eu não me lembro mais do mundo espiritual, quando eu fazia outras coisas do outro lado aqui dentro, mas não isso aqui da palestra. Mas acontece que a palestra pública, eu acho que vocês já ouviram isso, é o melhor tratamento da casa. Aqui toda a espiritualidade da casa fica mobilizada para este evento aqui. Por quê? Porque vem muita gente de fora, pessoas que não estão acostumadas com a vibração, não necessariamente, pessoas que não conhecem, pessoas que não estão na mesma vibração no sentido de sintonia com o que se faz aqui dentro. Né? Então a dúvida, o medo, as dores, isso tudo tem que ter muita gente para tratar aqui. E por isso mesmo, cada um tem algum quê para dar para o outro. Então está tirando coisas dela para ela, dela para ela. Então assim, essa cura, esse movimento da espiritualidade aqui é muito intenso. E eles, inclusive, sugerem, que não tenha outra atividade, porque toda a espiritualidade que trabalha aqui mais nesse local, porque isso aqui é uma imensidão, né? Aqui é um posto de transição, não é só uma casa, um hospital, mas o que estão mobilizados aqui, que fiquem aqui agora trabalhando. Então, só estou colocando a dimensão da coisa que é isso aqui. Isso aí não é primeiro que não é uma palestra, né? Eu não dou palestra, acho que esses trabalhadores da casa estão aprendendo a falar de si mesmo, falando do que acredita, falando com o coração, e a gente está aprendendo isso. Se a gente consegue fazer uma coisa que toque vocês, bem melhor. Né? Mas na verdade todo mundo aqui está aprendendo. E todo mundo está tentando fazer uma psicosfera que faça com que os trabalhadores espirituais não sejam prejudicados, né, pelas nossas vibrações. Por mais dores que eu sei que muitos de vocês estão tendo coisas diferentes, dores diferentes ao chegar aqui ou na vida de vocês. Tá bom? Então esse é só um esclarecimento, porque antes nós íamos na igreja, né, nada contra a igreja, mas nós íamos fazer a coisa repetidamente, né, por costume. Aqui não tem isso, não tem dogma, não deveria ter, mas a gente acaba, por conta da nossa lembrança das vidas passadas, construindo alguns dogmas, construindo algumas coisas que a gente acha que é necessário. Então eu queria colocar também isso, vocês sabem dessa máxima que o doutor Bezerra de Menezes, ele é adepto, como todo espírito superior, da simplicidade, né? Simplicidade é amor. Então, pensem assim, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum medo de fazer, de fazer alguma coisa aqui na casa, pensa na simplicidade, né? Porque a gente não pode complicar mais do que simplificar. Essa casa, essa e outras igrejas e outros templos são feitos para a gente chegar e contribuir. Então não precisa ficar receoso, que é incapaz, que é isso, que é aquilo, que está doente. Todos estão doentes aqui. Eu sou doente, Maria Lina é doente, a direção é doente, os coordenadores são doentes, os passistas são doentes, todos nós somos doentes. E a gente está melhorando. Então não tenham não fique com essa coisa dessa diferença, que aqui só tem santo. Eu estou falando porque quando eu cheguei na casa espírita, eu achava que todo mundo era santo. Eu sempre repito isso aqui, mas não é, tem santo aqui. Nós somos pessoas que estamos tentando nos aperfeiçoar. Quem é que contribui com isso? Vocês, todos nós, é questão de solidariedade. Né? E aí, de vez em quando, tem um que é colocado aqui para falar. Né? E aí, hoje, nós vamos falar sobre esse assunto aqui, que é um assunto bastante atual, né, como todo o Evangelho. E o título é Carregar Sua Cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Alguém quer salvar a vida aqui? Por que o título fala isso? Né? Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Tem alguma contradição aqui? Quem é que não quer salvar a sua vida? O cara é igual aluno, não quer, não fala nada. Quem arriscar, absolutamente nada. Então vamos lá. Vou começar um pouquinho mais compreensível isso. Todos queremos seguir Jesus, porque a parábola fala disso. Daqui a pouco eu vou dar uma lida aqui. Todos queremos seguir Jesus. Todos temos capacidade de seguir de perto no cangote de Jesus que ele fez. Obviamente não. Né? Mas a gente nem sempre pensou assim. Isso é que matou a gente. Matou, mas a gente já está vivo de novo. Porque a gente sempre achou que podia ser igualzinho a Jesus. Só botar uma barba, né? Uma roupa preta, uma faixa vermelha, né? Fazer esse tipo de coisa que a gente faz. E não é isso, não é só saber o que ele falou. Né?
Para seguir Jesus é uma outra história. Não precisa estar cheirando agora de Jesus. É uma outra história. Então a gente está aprendendo isso. Né? E cada dia que a gente vai se desvencilhando de alguma coisa do passado que a gente acha que é seguir Jesus. Por exemplo, seguir Jesus não é ter assiduidade aqui na casa. Precisa da assiduidade? Precisa por outro motivo. Né? Mas o fato de você estar aqui sempre é ótimo, maravilhoso isso. A gente estava falando exatamente disso. Mas não necessariamente a gente está seguindo Jesus. Então a gente tem que começar a separar as coisas para a gente ser um espírita consciente. E o espiritismo é para a gente que já consegue ter essa consciência do que é melhor para a gente. A gente não vai seguir nenhum ritual, nenhum dogma e vai fazer porque os outros fazem. Não é isso, a gente vai fazer porque a gente entendeu que a gente precisa disso aqui. Então é diferente, né? É por causa própria mesmo. Então vou voltar à pergunta aqui. Alguém quer se salvar? Depende do que a gente está achando que é salvar, né? Foi exatamente o que eu falei agora. Às vezes a gente acha que salvar é quem conseguir. Às vezes Às vezes no nosso nível, no nível que a gente está, não dá para a gente fazer muita coisa. A gente acha que é demais. Para não desistir, a gente faz o seguinte: eu vou lá assistir as palestras e não vou trabalhar. Pelo amor de Deus, não estou falando com vocês que estão novos aqui, ou que vêm aqui e não estão trabalhando. Não é isso. Cada um está onde pode estar e quer estar. Né? Então é bom que a gente se situe e comece a ver o que a gente pode fazer melhor pela gente ou não, se está bom assim, se é limitação nossa ou se é impressão que a gente está limitado. E tem isso também, às vezes a gente se impressiona que estamos limitados e não se agora fazer muita coisa. Lá no final tem uma passagem aqui do Hamed, que eu vou ler, que ele fala um pouquinho disso. Bom, o que é então seguir Jesus? Podemos falar, alguém quer dar uma opinião? A maneira que vai seguindo as instruções de Jesus no seu ensinamento, basicamente estão seguindo. Todo mundo concorda com isso? Sim, é assim, reformado. Gente, eu não estou aqui para falar que é ou não é não. Eu também estou tentando seguir, tá? Mas a gente está refletindo, né? É bom a gente refletir, porque a gente ouvindo o outro, a gente vê que assim, caramba, então não estou muito mal não. Se ele falou isso, tem um pelo menos igual a mim. Então é por isso que o estudo em conjunto é bom por isso. Né? Seguir Jesus é você tentar não imitar, que imitar é o que a gente sempre fez, mas tentar com que aquilo faça sentido dentro da gente. Por isso que Miguel Couto fala assim: o Evangelho não é para se estudar. Você já ouviu falar, que acho que todos já viram, que a gente tem uma coisa chamada Evangelho-terapia. De certa maneira a gente ainda estuda, comenta intelectualmente a coisa, mas o principal não é isso. Mas assim, o subproduto valoroso, né, áureo da coisa é justamente você sentir. Porque a gente vai tentando explicar o que a gente entendeu, mas o principal, estou chamando de subproduto de uma maneira grosseira de falar, o principal é a gente sentir o Evangelho. Então, quando você sente que o Evangelho reverbera dentro de você e a grandeza daquilo, né, aí você começa a ver que nós estamos numa outra vibe. A gente não está aqui para aprender e sair decorando versículo, capítulo e repetindo o que Jesus falou. Repetir pode se repetir, é um exemplo, é muito significativo, é cheio de alegorias para a gente entender as coisas, né? Jesus fez, falou, parábola, tudo isso é muito legal. Mas se isso não reverbera dentro da gente, não faz sentido para a gente, não, assim, naquele momento, pelo menos, não atingiu. E vamos fazer várias vezes. Então, por isso que o Evangelho-terapia aqui não para. Repete-se, e cada vez que você vai passando, vai sentindo mais, vai sair do intelectual para o sentimento. Né? Então vamos lá, eu botei algumas coisas só para não me perder. O que é seguir Jesus? Seguir as ideias sobre a necessidade de sentirmos o amor e as transformações que ele opera em todos nós. A gente, qual é a nossa missão maior? Amar. Mas não é amar como a mãe ama possessivamente, ou ama realmente do jeito que as mães poderiam amar nesse nível que a gente está. Amar é uma coisa muito maior do que tudo isso. Mas na nossa historinha a gente vai primeiro amando aqui, amando o nosso amigo, amando o filho. A mãe tem uma ligação assim muito forte com o filho, então esse amor é um pouco mais próximo do amor que a gente ainda vai atingir. Né? Então, quando se fala aqui
seguir as ideias sobre a necessidade de sentirmos o amor e a transformação que ele opera em todos nós. Então o amor é uma finalidade, mas no fundo ele só faz sentido em nós quando a gente sente, por isso a questão do sentimento, sente isso, e a gente não precisa estar amando plenamente, porque isso vai ser mais lá para frente. Jesus foi um exemplo maior de amor para a gente, né? O palpável. Deus é o maior, mais próximo, o irmão mais próximo da gente é Jesus. Então quando a gente chega antes de chegar a esse estado, a gente vai passando por transformações, que é o amor que está operando. E o amor opera às vezes por caminhos que a gente até acha que não é amor, né? Mas se a gente sabe que o amor é que está por trás disso tudo, porque não existe outra lei, existe subdivisão do amor. Justiça, né? Caridade, não sei outras coisas, verdade, progresso, tudo isso é o amor. Mas isso a gente juntando num feixe só de energia, vai chamar isso tudo de amor, né? Não é só a parte sentimental e carinhosa que a gente chama como de amor. O que mais aqui? Como é que eu faço isso? Valorizarmos a nossa desilusão como caminho. Então, assim, a gente tem aprendido, e eu, na verdade, estou falando disso aqui o tempo todo, que a gente tem que valorizar cada vez mais, e isso é o Evangelho que faz com a gente, né? Que fala disso. Não sei se a gente percebeu, se todos nós percebemos isso. Eu não percebi, né? Mas estamos percebendo aos poucos. E, na verdade, a gente tem que, como eu falei aqui, valorizar a desilusão, a nossa desilusão com as coisas. Que desilusão é essa, Paulo? Com o mundo. Estamos iludidos com o mundo ou não? Ainda estamos. Por mais consciência que a gente sabe do que é certo e errado, a gente não continua fazendo coisas que a gente quer e prefere. E não necessariamente é uma coisa translúcida, que você consegue saber o que bem ou que mal que ele está fazendo você. A gente não tem essa ilusão. Isso é ilusão. Então, ilusão são essas visões que a gente tem, que se a gente está fazendo uma coisa, aquilo está sendo bom para a gente. Não necessariamente, né? A gente tem falado muito aqui, eu acho que todos os palestrantes falam dessa questão de autoconhecimento, né? E até com medo desse nome ficar muito batido, tipo reforma íntima. Não pode, não é mais tempo de ficar as coisas, os chavões ficarem repetidos. O autoconhecimento é uma coisa muito séria e o autoconhecimento tem a reforma íntima como seu objetivo. Não mudou nada, apenas a gente está falando de conhecimento nosso. Quando você fala reforma íntima, parece que era só uma decisão que eu quero mudar. Não é exatamente isso. Não dá para você mudar se você não se conhece. Então tem outras coisas anteriores que você precisa acreditar, precisa sentir que dá resultado para você fazer. Então você vê que tudo precisa de sentimento nosso, uma coisa que a gente ainda está muito escuro para saber qual é o nosso sentimento, né? O que isso está fazendo? Que sentimento é isso? Se é bom para mim ou não? E se não for, como é que eu faço isso ser bom? Então o Evangelho fala disso o tempo todo, porque você tem 1000 exemplos em que você poderia meter os pés pelas mãos, e Jesus nunca meteu os pés pelas mãos. Por quê? Porque ele sabe a grandeza, ele sabe a importância do que ele estava sentindo, e como isso é melhor do que qualquer outra reação de quem estava em volta dele. Ele sabe, inclusive, que Pedro sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes, mesmo assim Pedro é o cara da igreja, né? Não negou essa possibilidade. Então, assim, isso é possível de acontecer com pessoas no nosso nível. A gente vai errar 300.000 vezes em cada encarnação, mas a gente está querendo acertar, isso é o que interessa, e só quem pode dizer isso é a gente. E quem vai dizer isso para a gente? Deus dentro da gente. Na psicologia tem um nome, self. A gente pouco conversa com isso, mas é o Deus, é Cristo dentro da gente. Ele que está regulando a gente para onde a gente tem que ir. Então, toda vez, então por isso que vai falar aqui, que quiser me seguir, que não quiser me seguir, que quiser me largar, é um pouco isso que está se falando, dos comandos internos que nós vamos ter, e que ouvido nós vamos dar para isso. Vamos devagarzinho para ver se a gente, eu principalmente um biólogo, que vocês entendem muito mais aqui. Precisamos decorar o Evangelho? Não, já falamos. Precisamos imitar Jesus? Também não. O que é não seguir Jesus? Será que existe alguém que não siga Jesus? Fazer o contrário. A gente pode fazer o contrário por N motivos, né? Aqui nós estamos no planeta das provas e expiações. Você acha que a gente está aqui por quê? A gente sempre seguiu Jesus? Mas aí tem eu, na minha visão, né? Se é alguma opinião, nós temos graus diferenciados, né? Muitos estão aqui no planeta porque não tiveram muita chance de
de ver o que era melhor, está começando a sua vida de encarnado, sei lá, só tem 1.000, 2.000 encarnações aqui. E muitos, como a maioria de nós aqui, tem muito mais do que isso, né? E já está recorrentemente errando, e por rebeldia, está no Evangelho. Tem uma prisão para rebeldes, né? Para revoltados. Por rebeldia, a gente não vem fazendo muito o que deveria fazer. E quando é que você vai para a prisão, para esse planeta penitenciário que está se transformando em regeneração? Uma outra coisa, é um outro tipo de penitenciário, mas é um penitenciário mais que em todos vão ser, não vai ter castigo, não tem, mas não vai ter muita dor no sentido que a gente tem, de alguém se tentar se arvorar o seu corretor, seu justiceiro. Não vai ter muito isso. Nós mesmos vamos nos cobrar e vamos andando com o nosso autoconhecimento. A regeneração vai ser feita com pessoas que já querem, já topam isso, já veem uma vantagem em se autoconhecer, porque nós mesmos é que vamos tentar, com o auxílio de nós mesmos, de todos nós, cada um da mão do outro, nos melhorar, né? Então, o não seguidor tem essas classificações, assim, alguém que ainda não conhece, não viu. Quando eu falo de Jesus, não estou falando de Jesus, estou falando das ideias de Jesus, né? Porque Jesus é o governador. Então o cara pode ser budista e não seguir Jesus, ou não seguir Buda. Ele pode ser maometano e não seguir Maomé, mas Maomé está dentro de Jesus. Então todas as religiões do mundo, de certa maneira, têm o dedo de Jesus, porque é ele que coordena. E se aparece alguma coisa é porque é útil. Se é perene, então nós estamos falando de religiões muito antigas. Então se isso ainda continua, é porque é útil, porque tem pessoa que vai aprender com aquilo ali. Isso também é seguir Jesus. Então um bom muçulmano que faz tudo certinho, procura fazer, está seguindo Jesus, porque Jesus é o coordenador dessa coisa toda, né? O que estamos dispostos, agora começou a ficar meio ruim, o que estamos dispostos a passar, a suportar para seguir Jesus? A gente não tem, não dá para fazer a resposta, não dá para dar a resposta agora, né? Quem é que vai dizer isso? Nossa vida, nossas encarnações, porque a vida é uma só, mas as nossas reencarnações é que vão dizer se a gente está capaz de suportar ou não. E aí cada um de vocês deve estar pensando uma série de coisas e perguntando se estou suportando ou não. O que é suportar? Eu tenho que abaixar a cabeça do tudo, eu tenho que reagir. O que eu tenho? Eu tenho que disfarçar, eu tenho que, estou com tristeza, vou me alegrar. Qual é a receita, né, de Jesus? Jesus não tem receita. A gente vai descobrir na nossa receita. A gente sabe o que a gente precisa fazer para passar mais tranquilo. Então a gente vai arrumando o nosso jeito. Uma coisa que a gente tem visto aqui, que nunca é bom você negar o que você está sentindo. Então se você está triste, fica triste. Chora. Chora até acabar. Se não acabou, se está com 2 meses, já está triste, então vai procurar ajuda, porque tem um tempo, né? Essas coisas têm um tempo. Está muito alegre? Fica alegre agora, não vai ficar completamente desbaratinado por alegria, porque também os excessos são muito ruins, né? Mas todos os sentimentos são úteis para a gente. Está com muita raiva? Fica com raiva. Evita não matar alguém, pelo menos, mas fica com raiva. Vai deixando sair e aos pouquinhos vai pensando, como é que eu posso pegar essa raiva e aplicar melhor, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu estava meio maldosa essa coisa. Eu estou engordando, vou ficar com raiva na minha gordura, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ginástica, sai e decide, isso é raiva. Decide vai fazer ginástica, decide vai fazer uma dieta. A raiva dá para a gente tomar uma posição e sair daquela posição anterior. A raiva faz isso, né? A origem dessa virtude, digamos assim, dessa possibilidade instintiva que Deus colocou na gente, é para isso, para a gente não perecer. Então a gente toma uma posição. Isso trabalha ainda, né? Não é só quando a gente era animal que sai mordendo o outro, passando por cima. Não, não é isso. É também para a gente tomar uma posição. Bom, eu vou dar uma lida aqui no item 17, finalmente. Começa assim. Esse capítulo é o capítulo 26 do nosso Evangelho. Aí no capítulo 26 está o item 17 que começa esse trecho aí com esse título. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Entendendo bem que o Filho do Homem é Jesus. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu.
visto que era assim que os pais deles tratavam o profeta. Ou seja, Jesus está falando do povo judaico, que sabe muito bem, né, o que os profetas sofreram, né, e qual era a intenção dos profetas. Né? Falar de Deus, falar em torno do que Jesus veio falar de uma maneira mais assertiva. Né? Então, poderemos estar felizes e gratos por sermos maltratados por causa das ideias de Cristo. Então, quando a gente pergunta assim, o que você está disposto a suportar? A gente sabe que a gente pode ser maltratado, não necessariamente como foi no passado Jesus e todos os seus apóstolos e discípulos, mas a gente pode ser maltratado, a gente pode ser mal entendido, a gente pode haver separação de famílias, amigos, centro espírita, qualquer outra coisa, trabalho, por conta de você defender uma coisa que seja exatamente um dos ideais ou o ideal de Cristo. Percebe isso? Então, assim, seguir, você tem que colocar a mão no fogo, por Jesus. Colocar a mão no fogo não queima, é só um símbolo, porque na verdade, quando você vai colocar a mão no fogo, você está consciente, então aquilo dá uma paz de espírito. Você falar do que você sente por Jesus e seja verdadeiro, dá uma paz de espírito muito grande. E todo mundo pode sair da sala xingando, e você é aquilo da sandália que ele falou, você vai da casa, entra na casa, isso do Evangelho, né? Entra lá para falar do Evangelho. Se ele não quiser, pega da sandália e vai embora. Mas você está saindo tranquilo, os outros não quiseram. Você não tem que tentar forçar ninguém. Uma das coisas também que os nossos mentores falam é isso, né? A gente aqui não tem que forçar ninguém a acreditar em nada, forçar a aceitar alguma coisa, não necessariamente. É o mesmo discurso. Se você não está entendendo, se você não sente que aquilo é razoável dentro da doutrina, dentro do cristianismo, você tem que ficar assim com a boca atrás da orelha. É razoável isso. Isso é espiritismo. Espiritismo, assim, Kardec ficou com a boca atrás da orelha sempre. Né? Não é para acreditar em tudo, mas ver se faz sentido dentro da lógica e do caminho que você está seguindo. Se você está assim, não fique parado, com dúvida, porque aí cria bola de neve, aí é um problema. Você se esclarece, conversa, estuda, participa dos estudos, vai colocando sua posição. Se for uma posição um pouco diferente da maioria, ouve a maioria e vê se você concorda ou não com o que falaram. É isso, é crescimento, né? Isso é doutrina espírita. Ninguém vai forçar, né, a gente a acreditar em alguma coisa. Bom, então, se a gente está sofrendo porque a gente está propagando as ideias, eu estou falando no ambiente fora daqui também, porque aqui também tem isso, tá, gente? Aqui também tem isso, nós somos humanos. Mas você está fora, tá? Alguém fala uma coisa que você discorda, quantas vezes tem para você, pô, esse cara é besta, né? Quer ser diferente, que é isso, que é aquilo. Se você está falando do sentimento, você está sendo um propagador das ideias de Jesus. Se aquilo está saindo do coração, beleza. Se está saindo só para fora, não vai sentir logo depois, no outro dia, o que você vai, o teu comportamento pode ser exatamente o contrário do que você falou. Então, assim, cada vez que a gente toma um passo para ser um propagador disso, consciente do coração, você assume uma responsabilidade muito grande com você mesmo, de tentar cumprir aquilo que você falou que é o melhor. Mas você pode falhar? Falha sempre. Mas pelo menos você já está com o coração assim, caramba, falei de novo, né? Porque eu falei tanto, acredito nisso, mas olha só, como é difícil, a gente acredita, é igual o Paulo falou, eu acredito, mas às vezes eu faço coisas que eu não quero fazer. Então, eu não sei se isso está piorando as coisas para nós todos aqui, mas eu acho que isso dá uma tranquilidade, a gente vê que a gente é humano. Não tem que ter cobrança de ninguém, nem de dono de centro, nem de padre, nem de ninguém. Se você tem que ter um comportamento tal, porque ninguém tem que ter um comportamento tal. A gente tem que ter um comportamento que a gente consegue assimilar. E se for natural, melhor ainda. E tem que ser natural. Porque o natural vai mostrar o que você está passando por dentro. Você não pode fantasiar. A história das máscaras, que a gente está cansado de falar aqui de máscaras, como um termo mais psicológico. Né? Você não pode ir para cá, está lá fora uma coisa, entra aqui e bota uma máscara de espírita. Máscara de espírita cai no instante. É porque a gente vê essas coisas. Né? Não que a gente tenha visão maior, mas a gente conversa mais, a gente se expõe mais. E no instante a gente vai ser visto. Então, assim, não precisa a gente ficar com esse preciosismo de ser uma pessoa que a gente não é. Isso não é seguir Jesus. Jesus foi o que ele é.
Pedro foi o que ele era. Olha, Pedro, 3 vezes fora, isso está registrado. Né? Imagina o que Pedro deve ter feito fora do registro. Né? Então é isso, ele veio com apóstolos, né, que são pessoas comuns como a gente, e pegou pessoas, cada um com uma perfeição, né, mais acentuada. Né? Você vê, acho que eu sei aquele que quer ver, botou o dedo no nome dele. Tomé é o próprio Espírito. Né? Não acredita em nada. Por isso que as coisas têm que ser toda glorinha. Né? Então Tomé fala, deixa eu ver se é buraco meu. Né? Então é isso, não acredita nem no que ele vê. Mas com o tempo, no trabalho, a gente vai passando a acreditar no que não vê, porque faz sentido. O nome disso nós vamos falar sobre fé também aqui, fé raciocinada. Fé raciocinada é esse, você acreditar no que é possível, porque você está entendendo que é possível. Né? Não acreditar em tudo. Bom, e aqui fala que será recompensado no céu. Fala aqui, não falei, né? E fala que nós seremos recompensados no céu. A gente vai falar mais embaixo aí, eu já estou me adiantando aqui. O que é a recompensa do céu? Né? Vou ler o item 18, porque eu acho que no 18 é que tem um pouco isso. Né? Deixa eu ver aqui. Está aqui. Está no 17 mesmo. O vosso nome eu acho que eu parei, né? Injuriosos, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. E jubilar nesse dia e ficar em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu. Está aqui pelo Luiz. Visto que era assim que os pais deles tratavam o profeta. Aliás, acho que sim. Então, que céu é esse que eles estão falando? Né? Que céu é esse? A gente já acreditou muito no céu. O céu existe, gente? Olha, nós somos espíritas, pelo amor de Deus. Céu existe. O cara está lá no Japão, está lá embaixo. Onde é que é o céu dele? Para lá. Nosso céu é para onde? Para cá. Então tem vários céus, é isso. Então vamos pensar, céu é uma figura de linguagem, pai, né? É tudo que nos cerca, incluindo por dentro. Nesse caso aqui, o reino de Deus, os céus, é dentro da gente. É dentro da gente. Então, quando você tem recompensa no céu, é recompensa que ninguém tira de você, está dentro de você. É você estar pleno, satisfeito, íntegro, porque você está andando bem. É a nossa evolução. A gente vai ser um espírito puro, não é isso? Esse caminho vai deixando cada vez mais o céu dentro da gente. O Jung falou, é ruim falar isso, que as pessoas assim, não está falando de Jung, não está falando de Kardec, não, é tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, olha só, o Jung falou o seguinte, que isso aqui que a gente chama, isso aqui que eu estou falando, não pode ser isso aqui, é o espírito. O espírito, integralmente, é o céu. Aquela coisa que dividiu, não tinha um princípio inteligente para quem está estudando, dividido, aquela divisão que já vai ter um progresso independente, entre aspas, independente, de responsabilidade dele, aquilo é um espírito, que a gente chama de espírito com letra maiúscula. Né? E ali dentro, se é uma coisa que veio de Deus, que é um princípio inteligente, já tem todas as soluções aqui dentro. E ele vai cultivar isso. Então, o Jung fala isso, que nós temos todas as soluções e caminhos dentro da gente, a gente tem que só ouvir. E a gente vai subindo personalidade. Hoje eu sou Paulo, já fui Elisa, já fui A, já fui B, já fui C. E nós vamos construindo essa percepção de que Deus está dentro da gente. A gente chama de consciência. Essa consciência é Deus dentro da gente. Então dá para a gente ouvir? Dá para ouvir. Mas precisa de esforço. Esforço o que é? É a vida que a gente está levando. Então a vida que a gente está levando, a gente tem que ter muito cuidado com a parte espiritual. Porque esse lugar que a gente está falando é um lado espiritual. A psique não é material nessa matéria que a gente está vendo. É uma coisa muito tênue, muito sutil. É o reino de Deus. É ali que é a causa das coisas. Ali que a verdade está. Que verdade? Verdade das coisas sua. Então eu sou Paulo, sou essa coisa, essa mansuetude que vocês estão vendo. Chego em casa, dou mil socos na Cristina. Não vendo, botou, só falar que ela não botou. Então o que acontece? Quem é que está fazendo isso? Eu estou fazendo isso aqui, porque eu quero aparecer dessa maneira.
Mas a minha essência, a minha verdade está aqui dentro. E a minha verdade faz um monte de coisa que depois eu me arrependo ou não. Então, assim, a verdade, a origem das coisas está dentro da gente. Eu não estou dizendo que Deus é assim. Eu estou dizendo que a gente tem coisas, subprodutos das nossas vidas que fazem isso acontecer. Na psicologia chama de complexo. Então, quando fala assim, poxa, eu estou falando contigo, fazer essa grossura comigo, está complexada, não é isso? Eu sou muito tempo desde criança. Aqui não tem ninguém que não seja complexado, porque a gente é feito de complexos. Esse espírito que a gente entende aqui, que está subdividido, ele é feito de um monte de coisas que vai sendo adquirido ao longo das vivências. E essas coisas que nos gerem, essas coisas estão onde? Uma coisa que todo mundo já ouviu falar, inconsciente. Então, só, se o inconsciente é esse lugar, já viram aquela questão do iceberg, né? A pontinha todo mundo sabe, é o consciente, o ego está ali, é o Paulo que está ali. Aquela parte de baixo do iceberg é o inconsciente. E aí a gente, quando pensa nisso, se a gente acreditar nisso, se assimilar isso, não dá para você ser mais besta e sair julgando, que não dá. Não dá. E ninguém controla ninguém está controlando a si mesmo. Então não tem como você dizer eu controlo mais. Então o autoconhecimento vai trabalhar nisso aí. E Jesus já estava falando disso há muito tempo. Né? Quando ele pega e fala dos atos, do comportamento, ele não está falando para você imitar o comportamento, ele está falando para você mudar e criar um hábito. Para criar um hábito, você tem que trabalhar esse mesmo. Aí vira hábito. Hábito é coisa real. Se você tem um hábito, você não sente que você faz aquilo, porque aquilo para você é habitué. Agora, se você força uma barra, aquilo pode ser máscara, pode ser forçação de barra, a primeira coisa é você dá um chute. Isso falando consciente, sem falar nas possibilidades das coisas que a gente não conhece da gente. Veja bem, estava falando com vocês, estava pensando no que a gente sabe sobre o cosmos. Isso a gente já tem falado bastante aqui. Assim, esse mundo material que a gente vê é 5% do universo todo. Compara isso com a nossa psique, é a mesma coisa. O mundo que a gente estuda na escola, que está vendo, que olha para o céu e vê as estrelas, aquilo ali é 5% do universo que a gente conhece. E aí eu soube agora, fiquei mais chocado quando eu vi uma palestra, foi até o Sérgio Felipe, aquele médico da Pinel. Eu falei assim, desses 5%, 4% é hidrogênio. Então, na verdade, a gente fica brigando na ciência, se é ou não é, se é ou não. Estou falando da ciência, a ciência é isso, a ciência é maravilhosa. Isso aqui é a ciência. Mas a gente está lutando por 1% que a gente conhece parte desse 1%. Como é que a gente pode achar que a gente pode comandar as coisas sozinho, sem Deus? Como? Né? Então, é essa questão da gente olhar para lá e ver que 1% da gente sabe que a gente pode ver, mas não conhece, olha para você. Porque é a mesma proporção, ou até mais. Né? O consciente é uma coisa que a gente conhece. O inconsciente é essa coisa toda que a gente não conhece lá no universo. É uma comparação boa, a meu ver. Então o céu é isso dentro da gente. Não estou falando aqui, mas o céu está dentro do espírito. O ideal da essência evangélica se justifica pela recompensa. Então olha só, isso foi uma pergunta assim, será que eu vou seguir Jesus? Vou querer seguir o Evangelho porque eu vou ter recompensa? É assim que funciona? Se eu pensar na recompensa, vai fazer um efeito? O que vocês acham? Então, assim, é óbvio que a gente aqui conversa, ri, briga muito, fala assim, eu vou para o nosso lado. Eu sei que é brincadeira. Sei que é brincadeira, mas ninguém vai para o nosso lado aqui. Dá graças a Deus de ali, no hospital. Porque esse hospital é uma colônia nova que está surgindo. Colônia nova. Nós vamos ser colonizadores dessa colônia. Se a gente está aqui e fizer as coisas direitinho, a gente vai para o hospital. Como Judinho já foi, como Esther já foi, como Regina já foi. As pessoas estão lá. Como o pai do Jorge já foi, Jorge fundou aqui. Então nós aqui estamos fundando, com esse pequeno trabalho, eles que fazem a maior parte, uma colônia nova. Então fica pensando do nosso lado, não, fica pensando no nosso aqui, deve ter o nome, daqui a pouco vai ter o nome. Se a gente ficar aqui, está ótimo. Né? Mas isso não pode ser uma barganha. Né? Eu não posso estar aqui tentando seguir Jesus pensando no objetivo final. Não pensa no objetivo final, gente. Porque o objetivo final já está marcado, vamos ser espírito puro. Não esquenta a cabeça, vamos ser espírito puro.
A lei de amor faz isso, a gente vai chegar lá. Independente do que a gente está fazendo no meio do caminho, a gente vai chegar lá. Bom, no 18, esse é o 17. No 18, fala assim: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, finalmente chegou o título, né? Tome a sua cruz e siga. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Então, quando ele fala perder-se a si mesmo, se a gente está falando que o céu está dentro da gente, perder a si mesmo é perder essa chance de encarar e de sentir esse céu dentro da gente, porque a gente optou por uma outra coisa. Só tem uma coisa que leva você para dentro disso aqui, é a humildade, é construir a humildade em você. Se a gente está querendo se desfazer, vamos lembrar no início, querendo sair da ilusão, a gente tem que ser humilde. E humilde não é, eu vou repetir isso 300 vezes, porque eu acho que isso fez muito efeito em mim no passado, para pior. Então eu acho que eu tenho que repetir toda hora. Humildade não é você ficar pequeno. Humildade é você ficar no tamanho que você é. Agora a gente sabe quem a gente é. Veja como é importante o autoconhecimento. Jesus falou: eu sou mestre. Aliás, eu sou bom. Aí você diz que eu sou bom, não sou bom, bom é meu pai. Eu sou mestre. Ele nunca falou assim: poxa gente, deixa disso, eu também não sou assim, não. Você é João, por isso, Pedro, não precisa falar isso, eu não sou assim. Não essa palhaçada de falsa humildade, nunca Jesus falou isso. Ele falou: sou ou não sou, sim, sim, não, não. Faz isso e pronto. Ou não faz isso, então, segura a ponta, acabou. Né? Então Jesus é uma pessoa simples, a gente complicou com Jesus. O fato de ser essa complexidade de conhecimento e de moral que a gente não atingiu, não quer dizer que ele seja uma pessoa simples. A gente complica as coisas, a gente que senta, a gente tem bastante exemplo de complicar as coisas que são simples. Né? Então é isso que funciona. Então na nossa vida a gente às vezes faz isso também, ou quase sempre. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Se tomar a cruz e seguir, o que é tomar a cruz? Que cruz é essa? Quem é que pode falar alguma coisa ou dar uma ideia para mim? Vocês têm cruz? Cruz não é só sofrimento, não estou pensando nisso. Tudo bem, agora é mochila. Ele sofreu ali na cruz. Mas a cruz também foi um término de um período dele aqui e ele acedeu para outra coisa. Ele falou: está cumprido. Né? Então alguma coisa aconteceu com ele. Então assim, não é exatamente. Acho que cruz é uma coisa que é sua. É sua. Como nós estamos aqui no Planeta Próprias Expiações até agora, provavelmente a nossa cruz tem mais problemas do que méritos, do que coisas, né? Assim, extrapolando o nome cruz, tá? Que eu estou falando que cruz é uma coisa muito pesada, mas extrapolando as coisas que estão dentro da gente. Né? Pode ser desafio também, né? Sim, desafio. Acho que as cruzes são desafios. Né? Então vamos falar do que a gente conhece mais, nossas inferioridades, nossos erros. Né? Carrega, porque ninguém vai carregar isso. Ninguém vai carregar isso, só você. E pode ser leve ou pode ser pesado. Para que é pesado? Para quem que é pesado? Né? É pesado para aquele que não vê justiça nisso. Veja como é importante o estudo. Né? Não só o estudo, porque você pode estudar e continuar achando injustiça, um monte de coisa na tua vida. Mas assim, você está ali e você está sofrendo. Qual é a tua posição? Cara, o que isso quer dizer para mim? A nossa posição não é essa. Estou falando em tese, poderia ser. Eu assim, caramba, eu vou procurar um médico para me livrar dessa dor. Se livrou, acabou, você não fala mais nada. Isso está errado? Não está errado. Não está errado. A gente tem que realmente não sofrer. Aqui não é para a gente sofrer, é para a gente aprender. Mas se você aprender com menos sofrimento, melhor. Seja com analgésico, seja você compreendendo e fazendo uma coisa melhor. E aí vai parando, a dor vai parando. Ou então as que viriam depois já não vem mais. E aquela para. A gente está num mundo em que essa dor física, ela vai mudar. Por isso que as coisas estão se solucionando. A gente usou muito dor física para acordar a gente. Agora as dores que vão acontecer são as morais. Essa é mais difícil, porque até agora só o psicólogo e a gente que vai dando jeitinho. Né? É claro que a oração também, né? Mas assim, a gente não domina esse mecanismo, como é que funciona. Então a gente tem mais é que tentar ver o que a gente tem para melhorar por dentro, de comportamento, antes de comportamento, de sentimento, para a gente ir controlando isso. Isso não é para essa encarnação, não é para a próxima, não é para outra, não é para outra. Mas tem que começar. Né? Por isso que eles estão falando muito disso, né? A questão do autoconhecimento. Todas as religiões falam.
Toda a televisão fala isso. Por quê? Isso vem do alto, isso não vem de uma religião, isso vem de Jesus. É jogado e todos vão absorver e tentar falar disso, porque é necessário isso, né? E a gente sabe muito pouco de operacionalizar isso, né? Mas a gente está indo aos poucos. Se a gente focar nisso como um interesse nosso, isso já está bom, é um interesse. E aí você vai se aprendendo cada vez mais. Você já está tentando arrumar um artifício para sair da ilusão, né? E quem vai dar com os burros na água primeiro é sempre a gente. E é difícil, eu que eu digo, né? Como é difícil você enxergar uma coisa que você acredita que você não é, mas você é. É difícil isso, né? Esse é o nosso caminho daqui para frente, né? A regeneração é isso, né? Não é exatamente você sofrer uma pancada porque deu uma pancada no outro. Isso, essa lei continua, mas não necessariamente assim. A questão é você aprender. Essa lei de Talhão, ela não funciona assim como a gente acha, né? Nem matou com um tiro, vai tomar um tiro. Não é isso. Você vai passar por uma coisa que você aprenda a mesma coisa que você deixou de aprender ou causou ao outro naquela época que você fez uma besteira, né? Se for isso aqui, trabalhando para você ir crescendo, também é uma maneira de se educar, né? Depois você vai ter que reparar, mas aí já está mais fácil, está tranquilo. Você não está numa pressão, não está no olho do furacão, né? Bom, eu vou dar um salve aqui, onde eu vou falar disso aqui, ó. A questão da coragem de você seguir Jesus, porque falou um pouquinho ali em cima, né? Fala em cima, se quiser, você lembra? Deixa eu. Aliás, em cima aqui, aqui embaixo fala assim. Suporte às tribulações que sua fé lhe acarretar. Tribulações, está no texto, eu fiz um resumo, tá? Tribulações possíveis com a sua fé raciocinada. Então, assim, você vai suportar que tipo de tribulação? As possíveis, isso está no texto, assim mesmo, possíveis com a sua fé. Então quer dizer o seguinte: quanto mais fé eu tenho, mais chance de sofrer tribulações eu tenho. Sim. Claro, você vai defender muito mais coisas que ninguém está defendendo. Você vai acreditar em muito mais coisas que a gente já falou isso lá no início, né? Você vai bancar uma coisa com a tua fé e o mundo não vai aceitar. As pessoas não vão aceitar, então você vai sofrer um pouquinho, né? É isso que está falando aqui. Aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá a vantagem do reino do céu. Essa vantagem aqui, eu não vou compreender como uma coisa de barganha que nós estávamos falando. É porque é melhor você estar compreendendo como é que funciona o reino do céu. Você está perdido, né? Então, o reino do céu é construído assim. É você sem interesse nenhum de usar a posteriori, eu vou ficar assim, então vai ser melhor. Não é isso. Assim, o reino de Deus não funciona se você querer e almejando alguma coisa no futuro e fazer. Isso vai dar ansiedade para a gente. Isso vai dar depressão para a gente, porque a gente não vai conseguir com a velocidade que a gente quer. Mas você vê que aquilo é útil, e você vai sentir que aquilo é útil para você, e você vai, amanhã já está auferindo alguma coisa. Pode até não perceber, mas a longo prazo você vai ver, caraca, eu acho que isso aconteceu porque eu pensei assim de outra maneira naquela hora que aconteceu isso. Então você vai percebendo. Não é uma coisa que você pensa e vai acontecer, não é um experimento que você pensa, eu vou experimentar assim agora, quando vir aquela pessoa vai falar comigo. Pode rolar completamente diferente, você tem uma reação completamente diferente do que você estava querendo. Não é assim, no dia a dia, você reparando como é que foi, prestando atenção no que você sentiu, prestando atenção no que causou alguma coisa para você sentir assim, aquela emoção que você teve. Prestar atenção em o que aconteceu. Não é prestar atenção na pessoa que fez alguma coisa a você, estou falando dos relacionamentos, né? Porque senão, se você pensar na pessoa, você vai culpar a pessoa, vai criar um inimigo. A história não é essa. Pensa assim, é um instrumento que está na minha frente. Ele pode estar certo, pode estar errado, não vamos entrar nesse mérito. Mas ele fez eu sentir uma coisa que eu não gostei, eu fiquei magoado. Por que eu fiquei magoado porque ele falou isso? Então você percebe que a regeneração vai ser um pouco isso. A gente não vai ficar culpando o outro, tentando matar o outro porque ele causou um mal-estar na gente. A gente vai tentar entender por que a gente ficou assim. Faz sentido para mim? Não faz, né? Legal. Então assim, quando ele fala aqui de salvar as coisas dessa vida, né? As coisas dessa vida são todas essas coisas que o ego comanda, né? Ou seja, é o nosso dia a dia, os nossos interesses materiais, mais dinheiro, mais férias, mais hora de lazer, mais Netflix, mais salário, né? Mais tudo, né? Não estou dizendo que isso não é útil, é útil, mas assim, isso não pode ser o principal,
Né? Se eu estou lutando para ter isso, estou esquecendo a minha parte espiritual, estou esquecendo toda essa coisa do reino de Deus, como ele funciona, e o que ele valoriza mais, questão de valor, o que ele valoriza. Ele não valoriza isso, ele valoriza o que você tem estando no mundo, mas se você tiver servido ao teu reino de Deus eterno. Se você está servindo só você como ego, não está fazendo muito efeito, é o que ele fala. Jesus sempre fala assim, já recebeste a sua recompensa, que é o que ele fala aqui. Os que sacrificam os bens celestes para aproveitar o gozo terrestre, Deus dirá, já recebeste a sua recompensa. Isso está cheio do Evangelho. Porque o cara não fez pensando em ser uma pessoa melhor. Na verdade, a gente tem que fazer o bem pelo valor do bem. Não é pelo que o bem, porque essa ação vai causar para mim de vantagem depois. Então aquela palavra vantagem assim, pode suscitar uma ideia errada. Então assim, eu vou seguir Jesus porque aquilo é um valor para mim. Ele é um valor futuro que eu vou ser assim. E melhor ainda para a gente aqui, eu vou ser assim. Imagina para as pessoas, eu estou querendo botar a nossa acima de tudo, não é isso não, a nossa religião, não é isso não. Mas veja, a pessoa que vê Jesus muito distante, que nunca vai ser igual a Jesus, cara, não tem motivação. Não tem motivação. Jesus está lá, eu nunca vou ser Jesus. Por que ele está falando isso para mim? É maltratar? Né? Porque foi isso que fez a gente, maltratar muita gente dentro da igreja. Né? Então a gente tem que saber assim, isso é um valor para mim. Ponto. Ninguém tira. Vou morrer, vou reencarnar, isso vai estar lá. Esse é o valor do reino de Deus. Então eu vou fazer as coisas porque eu acredito sim, que eu sou capaz, porque a lei fala isso, falar alguma coisa nesse sentido. Um olhar cuidadoso na vida de Jesus irá revelar a criatura extremamente corajosa que pregou a tenacidade diante das situações emocional ou moralmente difíceis e que não teve medo de enfrentar a desaprovação, que é o que a gente está falando. A gente não pode ter medo de não ser aprovado pelo mundo. A gente tem que ser aprovado pela nossa consciência. Entendeu? No entanto, muitos dos seus seguidores distorcem seus ensinos, transformando-os no catecismo da culpa, do temor e da submissão. Isso é que a gente fez. Estamos fazendo até agora. Estamos sofrendo até agora com esse negócio da culpa. Porque a gente mascarou esse negócio de seguir Jesus, de ser igual a Jesus, de repetir Jesus. Se hoje, imagina 300 anos na Idade Média. Não dá. Né? E a gente foi internalizando essas coisas. Foi internalizando, e hoje isso dá faz efeito. Complexo. Os complexos estão ali. Tudo que a gente foi fazendo, que não era adequado, que a gente jogou para debaixo do tapete, está aqui dentro. Não está no tapete, está aqui com a gente. O mestre de Nazaré sempre se conduziu com base em sua consciência pessoal, em sua integração com a divindade. Alguém ditou a maneira. E nas leis naturais. E não porque, mas é importante, alguém ditou a maneira que ele deveria pensar ou se comportar. Então, assim, nenhum palestrante, nenhum médico conhecido, nem Chico, nem Divaldo, eles têm autoridade para falar como a gente tem que ser. Quem é que tem? Jesus. Então, assim, vamos botar isso na cabeça, porque a gente fica seguindo um médico, um outro, um gosto. Eles são intermediários. Né? E botei logo dois de peso, né? Agora estou querendo me apedrejar aqui, mas guarda esse e vamos fazer reforma íntima. Mas é isso, não dá para a gente ficar assim, jogando todas as cartas e alguém está falando que está fora de você. Só tem uma pessoa que tem essa autoridade, é Jesus. Se tiver com Jesus, pode. Kardec também está com Jesus, pode. Qualquer um desses que a gente está vendo aqui, se sabe um pouquinho de Jesus, se você desconfiou, pensa, não vai também jogar fora. Pensa, vê se aquilo é aquilo mesmo. Vê se você não entendeu. Normalmente a gente não entendeu, porque essa galera é um pouquinho mais comum. Né? Bom. Bom, eu queria ler um trecho aqui antes de botar uma musiquinha aqui. Preparei. Que é um trecho do Jesus voltando. Que eu achei muito legal. Que é um trecho de Paulo, quando ele, na porta de Damasco, vê Jesus. E é um diálogo que não tem no Evangelho, né? Mas foi o Shaolin. Eu vou arriscar aqui porque eu tenho quase certeza, mas não vou ver. Shaolin é um cara que era magnetizador. Você vai ver lá os magnetizadores, tem um nome Shaolin, tem alguns outros nomes. Eu achava Shaolin, que isso é o Kung Fu, né? Aí eu vi que tinha um Shaolin, deve ser esse cara que veio do espírito. Estou falando que deve ser porque eu não li, vocês podem depois comprovar, tá? Existe uma pessoa chamada Shaolin, que era um magnetizador lá do século XIX. Então deve ser Shaolin, deve ser.
E aí, o João Nunes Maia, da passagem para esse Shaolin, ele fala o seguinte, dessa questão da cruz, que é o aspecto mais central do nosso papo aqui. Esse é Jesus falando com Paulo. Meu filho amado, estarei contigo para sempre, mas não posso tirar a cruz que começaste a carregar, do deserto da terra até o deserto de ti mesmo. O teu calvário vai ser longo e não podes desfalecer, porque o mestre ensina, porém não pode assimilar as lições para o discípulo. A mãe oferta o seio para a criança, mas ela deve sugar o leite para o seu sustento. Deus nos dá o ar para respirarmos quando estamos na terra. Entretanto, nós temos que respirar se quisermos sustentar a vida do corpo. O esforço próprio é imprescindível. É a conquista que Deus deseja. Olha só. O que Deus espera da gente é o esforço próprio. Sabe que não é na hora para outra, gente. Então, vou repetir. O esforço próprio é imprescindível. É a conquista de Deus que Deus deseja. É a nossa parte. E temos de fazê-la sob o sol escaldante da vida, em duros testemunhos, de maneira a mostrarmos aos outros a nossa firmeza no bem, a nossa honestidade para com aqueles que nos guiam. Meio que acabou uma mistura, como eu estava falando aqui, dos nossos espíritos aqui, dos protetores. Então, falando assim, para mostrar aos outros a firmeza do bem, será que não está contradizendo o que você está falando? Não, mostrar a fé. Porque tem uma galera que tem muita dificuldade em acreditar que existe fé, porque eles não têm. Eles sofrem por não ter fé. Estou falando do mundo espiritual. Claro que aqui também, mas no mundo espiritual a gente sempre ouve isso. Queria ter a fé que vocês têm. Aí eles falam, não existe, isso não existe, é uma criação de vocês. Então o nosso comportamento mostra a fé que a gente tem, que a gente está conseguindo controlar. Vou dar uma música aqui, que eu já joguei muito essa semana. E eu acho que é interessante, por mais que eu botei a letra, que é para vocês, acho que vocês conhecem, mas tem a ver com as nossas caminhadas, né, na vida, né? Eu acho assim, meio estratosférico o pensamento, que a Gilberto Gil é outro nível, né? Mas é muito legal. Gente, rapidinho, vocês querem ligar o ventilador? Só uma noite que eu vi que teve gente que reclamou do mosquito, gente com calor, querem dar uma ligada agora? Não, não foi logo. Não, tá, só para parar de ligar. Ih, meu Deus. A apresentação? Todas as espécies de dor,
foi legal. Não sei se a música falou muito a vocês, a mim falou muito, mas então eu quis mostrar aqui porque achei que tinha alguma coisa a ver comigo nesse momento aqui. Tá? Valeu aí, gente. Obrigada, Paulo. Ascensão? Será que tu tá com som? Pelo que eu aprendi. Vê se foi. Melhorou? Foi. Entendi. A gente agora vai para o segundo momento, aqui que é o momento do passe. A gente vai. Pensando em Jesus. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa palestra edificante. Pedimos, Mestre, que a gente possa sair daqui acompanhado dessa luz, desse amor. Que todos nós possamos agora nos colocarmos diante dos nossos lares, nas portas de nossa casa, de mãos dadas com você, Mestre. E que essa espiritualidade de amor, de ajuda, possa percorrer cada canto de nossos lares, possa limpar também os nossos corações,
tirando toda a energia, todos os miasmas, tudo que não provém de ti. Tudo que tem pesado, que a gente possa ficar leve a partir de agora. E voltando para essa casa, voltando para o nosso salão, que a gente sinta nesse momento esse calor que vem do teu amor, esse calor que vem dessa aproximação desses espíritos de luz que tanto nos amam e tanto nos amparam. Que saiamos daqui em sintonia com vocês, em sintonia com os nossos anjos de guarda, de modo que a sua voz seja clara aos nossos ouvidos, que possamos percorrer as tuas pegadas, né? E que sejamos pontos seus, extensões suas, instrumentos seus aqui na terra. Possamos estarmos reunidos na próxima semana, lembrando de todos os nomes que foram colocados nas caixinhas, que todas essas pessoas possam sentir a sua misericórdia, o seu amor e o seu amparo. Que assim seja, graças a Deus.